você vai entender como o conhecer o cérebro, as funções do cérebro, certo? Esse processo cerebral, como ele arquiva, como ele armazena as informações. Inclusive, lembra que você estudou lá a mente consciente e inconsciente? Você estudou sobre os dois hemisférios do cérebro, cada um tem uma predisposição para usar um hemisfério. As pessoas que usam mais o direito são mais emotivas, mais artísticas, mais intuitivas, certo? Pessoas mais sentimentais, mais ligado à arte. Você aprendeu também que as pessoas que acessam o lado esquerdo do cérebro têm essa predisposição, não é uma escolha geralmente, a pessoa já nasce com essa predisposição, nós aprendemos que é isso que difere a sociedade, que faz um diferente do outro. E o lado esquerdo, então, ele é mais processual, é mais racional, mais matemático, né? São pessoas que aparentemente são pessoas frias emocionalmente, sentimentalmente, mas não é isso. É que eles utilizam mais o lado esquerdo do cérebro, por isso então eles são mais ligados a cálculos. Têm as suas profissões definidas como são bancários, enfim, são engenheiros, advogados, ao passo que quem processa mais o lado direito geralmente são médicos, são artistas, certo? Enfim, são pessoas que usam mais a parte emotiva. Então nós aprendemos sobre essa diferenciação. E quando a gente conhece sobre isso, como cada pessoa processa o cérebro, como o próprio cérebro, como esse próprio órgão extraordinário, que é o cérebro, como ele funciona, quando a gente aprende, quando a gente entende melhor isso, os nossos atendimentos terapêuticos são muito mais objetivos, muito mais rápidos, com muito mais resultados positivos. E é isso que eu quero que você entenda, coisas que que a gente não entendesse sobre o cérebro poderia perdurar, como acontece com muitos profissionais, meses, anos e décadas ali com um problema, ou a própria pessoa com um problema. Você pode resolver rápido, porque você entende como o cérebro funciona. E o que eu mais tenho me preocupado com você, que é meu aluno, é que você entenda como o cérebro funciona, como ele processa as informações, como ele armazena as informações, qual a predisposição de cada pessoa para acessar um desses hemisférios com funções diferentes. Isso é importante. Quando você estiver no processo de atendimento, você vai poder, através desse conhecimento, ou com esse conhecimento, poder entender melhor o porquê das causas, dos sofrimentos, da forma de pensar e do comportamento das pessoas e dos resultados que ela está tendo, positivo ou negativo. Então você vai ver quão importante, quão interessante esse caso. Eu acredito que se esse jovem, se ele não tivesse procurado um terapeuta, ele poderia levar esse sofrimento, essa frustração pelo resto da vida, certo? Mas graças a Deus ele procurou a tempo. E ele já havia 2 anos que ele estava sofrendo essa situação. E eu vou te contar agora como foi essa experiência. Qual foi a queixa que ele me apresentou? Ele é um jovem de 28 anos, certo? E no momento a queixa é que ele estava trabalhando em um trabalho que ele não gostava, mas era para sobrevivência, porque ele precisava fazer alguma coisa, que ele precisava ganhar dinheiro, ele tinha uma família, ele era recém-casado. Então, ele estava atuando como taxista. Não que a profissão taxista seja boa ou seja ruim, não é esse o caso. A situação a analisar na queixa dele é que não era, digamos, que o que ele realmente gostava ou gostaria de estar fazendo, mas ele fez isso por uma opção de sobrevivência. Ele recorreu à profissão de taxista porque, na verdade, a profissão dele, a qual ele era vocacionado, ele não estava mais conseguindo fazer. Então ele disse todas as frustrações, as angústias que ele estava passando por causa disso. Ele estava numa profissão que não gostava, e ele amava a profissão anterior, e a profissão anterior
era completamente diferente. Ele era especialista, ele era desenhista de projetos de uma empresa de engenharia. Então ele tinha essa funcionalidade de desenvolver projetos através dos desenhos, ele tinha muita habilidade artística para isso. E ele vem alimentando essa habilidade, essa vocação, desde criança. Ele diz que desde criança ele tinha essa vocação de desenhar. Por isso ele trilhou, se formou nessa área como desenhista de projetos e então conseguiu um ótimo emprego em uma ótima empresa. Porém, diz ele que de repente ele perdeu a vocação, a capacidade de desenhar. Ele perdeu a habilidade e ele não conseguia mais desenhar. Simplesmente foi essa a queixa dele. E por fato de não estar mais conseguindo desenhar, aquele jovem que tinha um desempenho extraordinário, os seus gerentes de produção, os seus chefes gostavam muito do desempenho dele, de repente ele perde a capacidade. E pelo fato de não estar produzindo como deveria, acabou perdendo o emprego, certo? Com muita tristeza, inclusive dos próprios superiores dele, que gostavam muito dele. Mas o que fazer numa empresa, uma vez que ele não conseguia mais colocar em prática a sua vocação, que era o fruto do seu trabalho, certo? Que era o que gerava o serviço que ele prestava para que ele ganhasse o seu salário. E muito bem, ele disse que o salário dele era um salário extraordinário. Enfim, acabou-se a vocação. Ele perdeu a capacidade artística de desenhar projetos. Essa foi a queixa dele. E isso entristeceu muito, porque era uma coisa que ele amava fazer. Diz ele que a vida dele era aquilo. Ele passava horas e horas e horas projetando, desenhando, porque ele estava no centro da vocação, era uma missão de vida. Ele disse que às vezes chegava a hora de almoço ou finalizava o período normal de trabalho, ele continuava porque ele amava de fato o que fazia. Então ele teve essa frustração de perder a vocação. Essa foi a queixa dele. E começou então, ele teve que sair da empresa, ele foi dispensado da empresa porque ele não conseguia mais fazer os seus desenhos, produzir mais como ele produzia, com a qualidade que ele produzia. Ele saiu e a primeira coisa que ele viu para sobreviver, para se manter e manter a própria família, foi então conseguir um táxi e começar a trabalhar de taxista. Dizia ele que era um passatempo, era uma fonte de recursos financeiros, porém não era o que ele gostaria de fazer. Volto a dizer que não é que ele tinha algo contra ser taxista, não, é porque cada pessoa tem a sua vocação. Existem taxistas que têm a vocação de ser taxista, de servir as pessoas, de levar, de trazer as pessoas, isso é uma vocação, certo? Mas não era dele. E ele foi por uma questão de sobrevivência, por uma questão de necessidade. Interessante que ele começou a me narrar então as angústias que ele tinha. Diz ele que, poxa, sempre questionando o que eu estou fazendo aqui, às vezes os clientes dele, como taxista, questionavam ele, e às vezes perguntavam, você é um jovem, né? Parece ser um jovem assim de desempenho, o que te trouxe para o táxi? Ele então sempre narrando aquela experiência para os clientes, dizer ele que sempre retornando aquela angústia no coração de que ele era tão feliz, tão certo, tão alegre na profissão, que tamanha frustração adquiriu até alguns vícios depois disso, para ver se de alguma forma ele calava um pouco aquela angústia do coração, certo? De não poder mais fazer o que mais gostaria. Eu achei assim bastante interessante. Eu sabia que quando ele começou a falar que perdeu a vocação, algo muito interessante viria, porque eu nunca ouvi falar isso, eu não entendia que isso poderia acontecer como profissional e um estudante do cérebro. Porém, eu dei vazão à queixa dele, ele foi embora falando, certo? E eu dei livre vazão à queixa, aos argumentos, certo? Das frustrações, das experiências que ele vinha tendo durante esses 2 anos,
de não conseguir mais ser quem ele era, e outras coisas a mais ele começou a falar. Ele disse que ele era uma pessoa sensível, uma pessoa amável, uma pessoa maleável, certo? Uma pessoa assim, com um bom coração, e de repente ele começou a ser meio frio na vida. Passou a não ser mais tão sentimental como ele era, passou a ser mais frio, a própria esposa reclamava disso, os amigos que o rodeavam comentavam sobre isso, que ele passou a ser uma pessoa mais fria nos relacionamentos. E ele realmente percebia esse comportamento novo dele. Uma pessoa mais reservada, não tão acalorada nos relacionamentos como antes, sabe? E então ele começou a entender, ele começou a falar que realmente esse comportamento estava afetando outras áreas na vida dele, o relacionamento com a esposa, com os amigos, com a família, com as pessoas que o rodeavam. E várias outras coisas ele falou, que esse fenômeno que aconteceu com ele, de perder a vocação, começou a gerar negativamente na vida dele. E eu digo para você que foi um bom tempo de esgotamento da queixa, certo? Lembra que nós estamos a fazer a catarse, foi um longo tempo. Foi aproximadamente 40 minutos narrando toda a angústia vivida. Até que aquele momento mágico, que eu sempre oriento vocês, eu creio que aproximadamente 1 hora já, quase 1 hora, acontece que aquela expressão de um profundo respiração e uma sensação fisiológica, facial, expressão facial, de alívio daquela angústia, de repente ele apresenta essa sensação de alívio daquela angústia de tudo que estava vivendo. Porque, como uma pessoa comum, ele não conseguia fazer aquilo nunca. Logo quando ele começava a narrar, logo havia uma interferência. Isso é relacionamento. Não é um monólogo. O monólogo acontece com o terapeuta no início da fala. É um monólogo, porque é o cliente quem fala. Mas num relacionamento é um diálogo. Ambos falam. Então ele nunca conseguia esse alívio de colocar toda a queixa, toda a angústia detalhadamente para fora. É esse que é o maior segredo do atendimento terapêutico. Então ele consegue fazer a catarse, respirar fundo e demonstrar a fisiologia de alívio das angústias da alma. Passou-se um tempo, um período, ele começou a pensar, eu percebi que pelos movimentos dos olhos, você viu lá sobre a linguagem, né? Sobre as pistas oculares de acesso, os movimentos dos olhos, eu percebi que com os movimentos dos olhos ele começou a buscar informações. Você lembra? Pistas oculares de acesso. Eu sabia que o cérebro estava buscando informações. E ele paralisou, ficou ali pensando, e eu fiz aquela perguntinha básica: isso tudo te faz pensar ou relembrar de alguma coisa? Te traz alguma coisa à memória? Ele diz assim: me traz algo muito forte, muito nítido agora, uma vez que eu até então procurava não pensar sobre isso. E no meu cérebro é como se realmente eu tivesse esquecido disso. Me vinha relances rápidos, mas agora me veio de forma muito clara. Certo? A experiência me veio de forma muito nítida, está muito clara na minha mente um acontecimento que aconteceu comigo. Eu pedi para ele então narrar o acontecimento. Ele disse que evidentemente eu vou resumir para você o que ele falou em mais tempo. Ele disse para mim que um dia ele estava na empresa, era tarde, aproximadamente 15 horas à tarde, e ele na cantina tomando café com os amigos, era o horário do café, 3h05, 3h07 mais ou menos, ele disse, que 3 horas e 7 minutos, que era o momento que eles estavam ali no café, que eles saíam às 3 horas, tinham 15 minutos, diz ele que recebeu uma ligação. O pai, a mãe e a tia haviam viajado de um estado para o outro de carro.
Ele morava no estado do Espírito Santo e os pais foram para Minas, para a casa de um tio. Diz ele que estava em pé, olha como o cérebro é, para que você entenda melhor o mecanismo cerebral. Ele estava em pé, encostado na pilastra da cantina, os amigos sentados. Naquele dia ele estava em pé, com a xícara de café, com o alimento na mão, e ele então recebeu a ligação. Diz ele que pegou o celular e foi atender. Foi um tio que estava ligando para ele. E geralmente o tio, quando ligava para ele, ligava perguntando como ele estava, quando ele iria visitá-lo, que eles pescavam juntos, faziam muitas coisas juntos, que eles eram muito apegados. Às vezes dizendo quando viria também até a cidade dele. Então ele sempre tinha essa comunicação, então ele atendeu aquele telefone. E o tio, muito sentimental, muito emotivo, ligou para ele e disse para ele, foi assim bem direto, falou o nome dele e disse: olha, infelizmente eu não estou te ligando para te dar uma boa notícia. Ao contrário, uma notícia terrível que eu tenho para te dar. Ele disse que o tio dele falou exatamente assim. Certo? Também, talvez ele não tinha noção do impacto que isso ia causar, ou o próprio tio estava impactado com o que aconteceu, evidentemente. Dizer então que o tio disse o seguinte: olha, nós acabamos de perder o seu pai, a sua mãe e a sua tia. Ou seja, o pai e a tia eram irmãos do tio e a mãe cunhada. Por sua vez, o rapaz havia perdido a mãe, o pai e a tia. Então ele disse que ele tomou aquele choque no momento. Como perdemos? Aí ele disse, quando eles estavam retornando, logo na saída da cidade em Minas, eles sofreram um acidente e os 3 vieram a óbito. Ele tomou aquele choque. Como assim? Meu pai saiu daqui com a minha mãe, com a minha tia, foi para Minas e agora retorno, e agora você está dizendo que eu não tenho mais o meu pai, minha mãe e minha tia. Ok. Diz ele que naquele momento, extasiado com a informação, ele parou, colocou o telefone, ele fez mais algumas perguntas, desligou o telefone, colocou no bolso, ficou meio sem reação naquele momento, sem saber muito como reagir, o que fazer. Mas um fator interessante, ele não conseguiu chorar, não conseguiu expressar sentimento. Os amigos ao redor logo observaram uma reação dele estranha, de silêncio, e chegaram a perguntar o que aconteceu. Ele, não, aconteceu uma coisa trágica, e ele comentou ali. Todos se assustaram, então ele saiu dali, foi até a gerência, pediu para ir embora, enfim, ele morava junto com os pais no mesmo loteamento, no mesmo quintal ali. Ele sempre estava convivendo com o pai, com a mãe, ele era filho único, e a tia também morava próximo. Diz ele que saiu dali meio sem noção do que fazer. Um amigo logo o acompanhou para ele não estar só, mas ele disse, incrível, que eu não conseguia sentir tristeza, nem alegria, nem nenhum sentimento. Eu fiquei como que anestesiado. Ok. E ele foi embora para casa, diz ele, acompanhado pelo amigo, e chegou em casa com a esposa, enfim, ficou ali esperando tudo acontecer, até que liberaram lá o corpo e trouxeram o corpo, e ele presenciou tudo aquilo acontecido. Eles faziam parte de uma igreja, houve o velório. Diz ele que não conseguia sentir emoção, diz ele que ficou como congelado por causa daquele impacto da ligação do tio. Foi muito forte o impacto emocional. E ele então disse que estava como que dopado, ele não conseguia sentir emoção, ele não conseguia chorar. Ok. Aconteceu o velório, o enterro, dava alguns lancezinhos assim de tristeza, mas aquela tristeza profunda não aconteceu. E o tempo se passou. Logo em seguida, passou-se aquele momento de luto, ele retornou para a empresa. Aí começou a acontecer o insight.
A partir dali ele começou a perder a capacidade que ele dizia ter perdido a vocação. Ele lembrou que foi exatamente nesse tempo, ele havia esquecido, que ele começou a perder, ele voltou e já não tinha mais a capacidade de antes. Ele tentava desenhar e a vocação não vinha, aquela habilidade não vinha. E ele permaneceu por um tempo ali insistindo, porque os patrões sabiam da sua habilidade, da sua grande capacidade de desenvolver projetos, porém ele não encontrava mais aquela vocação. Permaneceu por um tempo na profissão e foi demitido. Ele saiu da empresa, foi demitido por causa de não conseguir produzir. Foi então que ele começou no táxi. Ok, ele narrou todo o acontecimento então, e eu tive um insight, certo? Qual o insight? E ele teve o insight de entender que a partir dali que a vocação paralisou, a habilidade de desenhar parou. Olha, agora eu estou entendendo que foi exatamente nessa condição que eu comecei a perder a capacidade de desenhar. O que nós entendemos, uma vez sabendo como o cérebro funciona? Um desenhista é um artista que usa muito o lado direito do cérebro. O tamanho do impacto foi tão grande nas emoções dele que o cérebro, automaticamente, como um sistema de defesa, ele como que neutralizasse a função do lado direito e ativasse a função do lado esquerdo, que é matemático, racional, não é emotiva, não é intuitiva, não é artística. Numa forma de protegê-lo da angústia. O cérebro faz isso. Um exemplo, quando a pessoa sofre algum acidente e a dor é tolerável, a pessoa permanece acordada, certo? Porém, se a dor for superior, se o trauma for muito grande e superior à capacidade dele de suportar, o cérebro desliga. Automaticamente desliga e ele desmaia, para que ele não sofra as consequências daquela dor. É como um interruptor de uma casa. Se uma carga superior à carga que os aparelhos domésticos possam suportar vier sobre aquela casa, os interruptores desligam, para que os aparelhos não sofram os danos. Isso que é o interruptor, relógio que tem lá fora. Quando vem uma sobrecarga, automaticamente eles se apagam, eles se desligam. Isso é tirado do mecanismo cerebral. Quando a pessoa sofre uma angústia superior a que ele está estruturado, ou uma dor superior, ele desliga, leva ao desmaio. Quando é no caso emocional, quando é um processo que vai crescendo gradativamente, a pessoa vai criando suporte até chegar a um extremo, mas quando é um impacto como ele recebeu, está tudo ótimo com o pai, com a mãe, com a tia, tudo feliz, e de repente ele recebe a ligação, o pai era o melhor amigo de si, ele de repente recebe uma ligação de um tio dizendo que ele perdeu o pai, a mãe, a tia, de uma vez foi um impacto tão forte que o cérebro neutralizou a função do lado direito do cérebro, que é mais emotivo, mais sentimental, e ativou o lado esquerdo, que é racional, matemático. Ele passou a ver aquilo de forma totalmente racional. Ele não sabia que isso acontecia, ele não entendia isso. E os patrões dele não sabiam que isso acontecia, porque não conhecia o cérebro, ninguém sabia como trabalhar isso, que não tivesse esse conhecimento. Quando ele narrou isso, creio que foi no segundo atendimento que nós já estavam atendendo, o que nós fizemos? Quando nós entendemos isso, eu passei para ele então como o cérebro funciona. Olha, o seu cérebro funciona assim, aconteceu isso. O seu cérebro, ele neutralizou a função direita do cérebro, que está o artístico seu, por uma questão de predisposição natural. Você, desde criança, acessava esse lado e, de repente, com o impacto, ele travou esse lado e liberou o lado esquerdo. Você ficou um cara mais racional, mais matemático, mais processual. Neutralizou as emoções para você não sofrer o impacto. Vou voltar a dizer, quando a pessoa vai sofrendo devagarzinho, vai crescendo o sofrimento, crescendo, a pessoa vai levando até ter um surto.
Emocional porque foi gradativo. Quando é um impacto, ela não consegue suportar no impacto. Ou ela desmaia se for dor, ou se for psicológico, automaticamente o disjuntor desliga do cérebro para proteger a pessoa. Eu conscientizei ele de tudo aquilo que aconteceu e fui usar então, e fui refazer a cena com ele. Porém, o que eu entendi que deveríamos fazer? Deveríamos voltar novamente a liberar o lado direito do cérebro dele para ser acessado. E para isso nós teríamos que gerar sentimento nele, uma emoção, que há tempo ele não estava conseguindo ter. O que nós fizemos então? Fomos à cena qual ele recebeu impacto e nos propusemos a refazer a cena, mas de forma completamente diferente. Eu perguntei para ele como o seu tio antes ligava para você. Ele ligava me chamando por apelido, brincando comigo e perguntando quando que eu iria lá para eles pescarem juntos, e dizia quando viria para ele preparar as coisas, enfim, sempre brincalhão, brincando com ele, porque era muito amável com ele. Ok, e quando o seu pai viajava, ele brincava, ele falava, olha, o seu pai, aquele não sei o quê, inventava um apelido, mas a sua mãe, aquela enjoada, e sua tia estão indo embora, tá? Daqui a pouco eles estão chegando aí, ok. E quando chegavam, eu já saía da empresa, ia lá recepcionar, eles abraçavam e tudo mais, e revia meu pai, minha mãe, eles ficavam geralmente uma semana na casa do meu tio. A gente se abraçava e vivia aquilo ali, e depois eu retornava para o trabalho, que a empresa é próximo de casa. Eu falei assim, então nós vamos refazer essa cena. Utilizamos as submodalidades e a autossugestão, lembra? Para refazer a cena. Você vai refazer a cena exatamente como acontecia antes, tá? Você vai estar em pé, você vai falar comigo como está você em pé nesse local. Ele fala, olha, eu estou aqui agora em pé na cantina, os meus amigos estão sentados, camisa pá, eu estou tomando café, eu estou com a roupa tal. Ele viveu aquele momento, então agora você recebe a ligação. Ele então recebeu a ligação, é o meu tio que está ligando. Ok, olá tio, tudo bem? Ele conversou como se o tio estivesse falando, brincando com ele. Ele está falando comigo, que quer que eu vá lá para a gente pescar, vai ter um feriado tal tempo, ou ele vem aqui, tá. Ele reformulou a cena, o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Ele foi falando até o momento que o tio falou, seu pai, sua mãe e sua tia está indo, tá? Eu precisava de um mecanismo de liberar as emoções dele novamente. Ok, tudo bem, que horas que eles vão chegar? Eles vão chegar aí, tal hora. Tá bom, eu vou sair daqui e dar uma corrida em casa. Ok, ele desligou o telefone, ficou ansioso para a chegada. Olha, eu estou ansioso para a chegada do meu pai e da minha mãe. Lembra, é uma fantasia que você está criando no cérebro, usando a imaginação para criar uma nova cena. Eu então agora, tá? Eu vou conversar com o meu gerente, vou dar um pulo em casa rapidinho para receber o meu pai, minha mãe e a minha tia. Tá bom, ele disse que pegou o carro dele, foi até casa, entrou em casa e sentou no sofá, ligou a televisão, até que ele ouviu uma buzina do carro. Na hora que ele ouviu a buzina do carro, ele abriu a porta da casa e a garagem automática já estava abrindo e o carro entrou do pai dele. De repente a mãe dele abriu a porta, o pai e a tia vieram ao encontro dele e abraçou os três. Gente, quando ele disse isso, que ele conseguiu abraçar os três, criando uma versão nova para o que aconteceu, lembra que o cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade, o que é real, o que não é real, o que é imaginário, o que é fruto da memória, ele não entende, ele vai criar o estado emocional. E o que eu entendi que eu precisava fazer? Eu precisava provocar nele, novamente, que o cérebro liberasse o lado direito dele e que ele pudesse sentir novamente as emoções, liberando o lado direito, e ele iria viver toda aquela emoção, toda a secreção de hormônios, né, da saudade, da felicidade ali no momento. Isso aconteceu, explosão. Quando aconteceu aquela explosão de emoção, de sentimento que estava travado há quase 2 anos, ele então começou a chorar na terapia, realmente. Começou a chorar profundamente, compulsivamente na minha frente. Como eu percebi que ele estava vivendo um momento que ele precisava viver, eu simplesmente me calei e deixei ele viver aquele momento intensamente.
Ele se encurvou, ele chorou profundamente por vários minutos, colocando toda aquela emoção para fora que ele não conseguiu colocar lá no momento daquela terrível notícia, quando o cérebro travou o lado direito e liberou o lado esquerdo mais racional. O cérebro agora, novamente, com esse exercício claro, objetivo, com imagens, com sons, com toques, nós usamos todos os sentidos dele para criar uma nova encenação, um novo cenário, uma nova experiência. O cérebro não entendeu que aquilo não era real e simplesmente liberou o lado direito e as emoções vieram sobre o seu corpo. Ele começou a chorar. Chorou, chorou, chorou por vários minutos, vários minutos. Depois daquele longo choro, ele inspirou profundamente, olhou para mim e disse assim: olha, eu não tenho palavras para te agradecer pelo que eu estou sentindo agora. Eu não tenho palavras pelo milagre que aconteceu comigo agora. Agora sou eu de fato. Agora, de fato, eu estou me sentindo como a minha real personalidade, a forma que eu nasci. Digamos que a minha matriz, de fato, o meu eu verdadeiro. Agora eu sou realmente, verdadeiramente, a pessoa que eu era, que eu gostava de ser. Muito grato, muito obrigado pelo que você fez na minha vida. Gente, ele então, naquela imensa alegria, embora com um fato triste, mas o cérebro resistiu com uma alegria. Nós encerramos ali a sessão. Aí eu expliquei algumas coisas para ele sobre o cérebro, expliquei sobre como o cérebro processa, como acontece todo aquele mecanismo. E eu falei com ele que eu tinha certeza absoluta que com esse retorno da personalidade dele de volta, de quem ele era realmente de volta, as habilidades dele voltariam. E ele ficou impressionado. Ele não conseguia... Ele acreditava desacreditando, que ele não conseguia acreditar que aquilo iria acontecer. Então nós encerramos ali a sessão. Aquele jovem extremamente alegre, ele saiu dali e foi embora para casa. Gente, no outro dia ele teve um contato de novo comigo, falando da extrema alegria que estava sentindo por estar se sentindo ele novamente. Ele disse que, como um milagre, as habilidades de desenhar novamente voltou para ele. O cérebro liberou o lado artístico dele novamente, porque agora ele poderia sentir emoções novamente. Nós destravamos isso nele por causa da nova experiência vivida. O cérebro entendeu como satisfatória, como algo bom. Registrou como algo bom um novo arquivo e liberou ele emocionalmente. Ele passou a viver novamente, intensamente, aquilo que ele vivia antes. A alegria de poder retornar para a empresa, de realizar aquilo que ele mais gostava, colocando a sua vocação em prática, de ser com a esposa, com seus amigos, a pessoa que ele gostaria de ser, mesmo diante da perda. Ele voltou a ser a pessoa alegre que ele era anteriormente e ter as habilidades da vocação que ele tinha anteriormente. E como ele foi um ótimo profissional, eles aceitaram o retorno dele novamente para ser o desenhista da empresa, ok? Olha que experiência linda, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Você imagina se esse jovem vai para um psiquiatra. O psiquiatra começa a administrar remédios sobre ele. Talvez ele ficaria aprisionado nisso e somaria mais uma depressão por causa da situação, do uso de medicamento, a falta de habilidades mentais, porque o lado esquerdo é mais racional, iria perder a capacidade e ele então ia ficar uma pessoa inutilizada. Poderia ser uma pessoa que viria a ficar inútil futuramente, ter que encostar e se aposentar pela inutilidade que os medicamentos causariam sobre ele. Isso iria perdurar pela vida, trazendo consequências negativas e sérias para a vida dele. E ele ser realmente uma pessoa triste e amargurada,
com uma vida desperdiçada, certo? Se vai num profissional que não tem esse conhecimento, poderia levá-lo a meses, anos ou décadas em atendimento, simplesmente levando a ele uma sensação de bem-estar semanal, quinzenal, mensal. Mas graças a Deus, Deus nos deu esse entendimento, me deu essa sensibilidade baseada no conhecimento de ajudá-lo, abençoá-lo com essa libertação, com esse conhecimento que o libertou, com essa prática desse atendimento, com essa técnica de atendimento, com esse passo a passo, que é exatamente o passo a passo que eu estou te ensinando. E que se você colocar em prática, ou quando você colocar em prática como eu estou te ensinando, você vai ter os mesmos resultados e vai ver as pessoas que estão ao seu redor serem libertas, alegres e felizes novamente, ok? Um forte abraço a todos. Tchau!